ao nosso encontro. Vamos todos fazer cara de civilizados, menos eu que preciso fazer a barba. Mas não vou fazer. Só vou fazer a barba quando... só vou fazer a barba quando eu me vacinar. Muito bem. Pessoal, vamos compartilhar então a nossa tela. Nossa tela. Atenção. Ontem eu tive uma aula de yoga, foi maravilhosa. Online, né? Mesmo online, o professor viu que eu estava enrolando, que eu estava fazendo as coisas erradas. Já pensou levar bronca do professor de yoga? Nossa Senhora, só eu mesmo para tirar. O professor de yoga fica irritado. É impressionante. Bem, então, correção de exercícios, página 353, por gentileza. Página 353 do caderno do aluno, caderno número 1, né? Lembrando que quando nós voltarmos dos feriados da semana que vem, ainda vai sair o comunicado oficial, né, da escola para os pais e para vocês. Deve sair hoje ou amanhã, naturalmente. Que a escola está esperando sair o decreto oficial da prefeitura. Aí, na semana que vem não vai ter aula. Aí, na outra semana, quando nós voltarmos, a gente vai ter que marcar as provas, tá? Não provavelmente naquela mesma semana, mas não no primeiro dia, né? Ao longo da semana. Bem, e o que vai cair? Vai cair até a aula que nós chegarmos. Então, provavelmente, até essa aula aqui. Aula 13, da aula 1 à aula 13. Primeiro exercício, olha que bonito esse mapa, rapaz. Ele nos traz a nossa faixa de fronteira, né? Faixa de fronteira terrestre do Brasil. Essa parte aqui de cima, ó, se vocês se lembram, inclusive agora ela foi estendida aqui até Rondônia, é onde tem o projeto Calha Norte, né? Calha Norte, a ocupação militar da fronteira. E em toda a região amazônica, a Amazônia Legal, que inclui o Mato Grosso, né? E também inclui Tocantins, tá? Nós temos o projeto CIVAN. Então, são os dois grandes projetos de monitoramento e ocupação da nossa fronteira setentrional, da nossa fronteira norte. Vamos lembrar os três grandes produtores de drogas que nós temos aqui, perto de nós, né? Colômbia, Peru e Bolívia, né? São os três maiores produtores mundiais de coca, e a Colômbia é o maior produtor mundial de cocaína, que utilizam os rios brasileiros, pouco vigiados nessa região, para poder, da bacia amazônica, para exportar para Estados Unidos e Europa a coca e a cocaína que saem daqui da América do Sul. É a famosa Rota do Norte. Rota do Norte, onde há inclusive aquela associação, né, entre narcoguerrilhas e traficantes e cartéis de drogas, etc. Bem, uma outra coisa a lembrar sobre as nossas fronteiras é a grande quantidade de cidades gêmeas que nós temos aqui na região sul. Cidades que, de um lado da rua, é Argentina, do outro lado da rua é Brasil. De um lado da rua é Uruguai, do outro lado da rua é Brasil. Lembrar ainda que nós temos uma parceria estratégica com o Paraguai para com uma hidrelétrica de Itaipu binacional. Né? Uma parte é paraguaia, outra parte é brasileira, né? As duas margens aí do rio Paraná, onde está a hidrelétrica de Itaipu, a maior hidrelétrica em operação no mundo ainda, né? Até os chineses terminarem lá a que eles estão fazendo, né? A hidrelétrica das Três Gargantas. Um outro problema na nossa fronteira setentrional é a grande transferência de população da Venezuela
para Roraima, né? E aí, que o governo está fazendo? A interiorização desses venezuelanos. Então, eles chegam aqui, aí sai um avião da FAB e traz os caras aqui para o Rio Grande do Sul, ou traz os caras para Goiás, ou para o Mato Grosso, enfim, aonde precise de mão de obra, né? E aí, onde tem uma população às vezes mais velha, tal, você vai fazendo a interiorização desses venezuelanos, tá? Também, até pouco tempo atrás, agora diminuiu, né, por causa da crise econômica aqui no Brasil, aqui pelo Peru, né, nós tínhamos a turma chegando no Acre a partir do Haiti. Então, os haitianos vinham para cá, tá? A nossa fronteira, vocês sabem, ela é muito porosa, né? Então, sai madeira, saem minerais, sai biodiversidade, né? Sai um monte de riqueza e entra tudo quanto é contrabando, arma, droga, né? Pela fronteira, pelas fronteiras aqui do Brasil. Nós temos poucos soldados, né? Pouca presença do Estado para poder cuidar de uma área de fronteira tão grande. Então, olhando para cá, agora para a pergunta, dois problemas relacionados à segurança nacional, dois problemas relacionados à segurança nacional. Com certeza, o contrabando de armas e de drogas, né? Ó, aqui. Contrabando de armas e drogas, além, é claro, da entrada de produtos chineses industrializados, né? Que poderiam ser fabricados e comprados no Brasil, que poderiam pagar impostos e não pagam e entram no Brasil ilegalmente lá, não só pela ponte da amizade, né? Lá em Ciudad del Este, né? Não. Entra também pela Bolívia, cidade de Puerto Suárez, que é cidade gêmea de Corumbá. Então, o que não faltam são corredores para entrar armas, drogas e contrabando em geral. Já na questão socioambiental, nós temos a biopirataria, né? Saída de recursos de natureza diversa. Biopirataria, né? Além, é claro, da exploração ilegal de madeira, a exploração ilegal através de garimpos, tá? Então, provocando aqui o desmatamento, extinção de espécies, contaminação hídrica por mercúrio que eles utilizam para purificar o ouro, né? Quando fazem a exploração mineral, você usa mercúrio para separar do cascalho. E o rejeito desse mercúrio é jogado nos rios, provocando um problema ambiental seríssimo. Tá bom? Então, ter um território grande é bom, te permite acessar um monte de recursos, te permite acessar um monte de riqueza, mas tem a contrapartida de precisar de vigilância e tal, né? E isso fica difícil, né? Quando você não tem os instrumentos necessários, tá? Depois tem outros dois exercícios aqui de múltipla escolha. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Esse aqui era do Mackenzie, ó. Vamos dar uma olhada. Você que quer estudar no Mackenzie, deixa eu ver uma caneta mais clara. Você que quer estudar no Mackenzie, fique sabendo que é uma ótima faculdade. Ela fala sobre o projeto, ó, essa questão fala sobre o projeto Calha Norte, aquela ocupação lá do extremo norte do Brasil e que agora foi ampliado, inclusive, né, deu tão certo que ele foi ampliado em direção ao Acre, a Rondônia. O projeto Calha Norte começou lá no governo José Sarney, em 1985. Tá? Vamos lá. Construir uma estrada internacional. Que bobagem, né, gente? Abrir uma concorrência com firmas, né? É ocupação militar mesmo, né? E a presença do Estado brasileiro lá na fronteira setentrional, né? Promover a urbanização rápida, combater diretamente a ocupação da Amazônia,
reforçar a ocupação na fronteira com Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Tá? Então, inicialmente, era isso aqui, ó. Aumentar a presença do Estado brasileiro nessa área extremamente deserta do Brasil. Tá? Extremamente deserta. Aliás, até hoje, né? Bastante deserta. Tem uma região aqui, eu sempre falo para vocês, essa região aqui, lembra dela? Região da cabeça do cachorro, né? É o Alto Rio Negro, né? Na fronteira com a Colômbia. Isso daí é uma desgraça, rapaz. Não mora ninguém nesse lugar aí. Chove muito, todo dia, é um calor desgraçado. É um, é um deserto verde, né? Aqui as condições de vida são dificílimas. Então é esse tipo de lugar que o projeto Calha Norte quer ocupar. Tem essa outra cidadezinha aqui, ó, essa tríplice fronteira aqui, lembra dela? Colômbia, Peru e Brasil, né? Onde tem Letícia, Iquitos, tá? E dá acesso aqui ao Rio Amazonas. Então, é outro lugar também que precisa ficar esperto. Exercício número 3, Universidade Federal de Rondônia. Rondônia, né? Roraima é RR. Não vão fazer que nem o Ministério da Saúde, que devia ter mandado vacina para o Amazonas, mandou para o Amapá, porque não sabia a sigla. Bem, sobre a ocupação da região, isso é verdade, sobre a ocupação da região amazônica, assinale a afirmativa correta. Atividades de mineração ganharam destaque a partir dos anos 80 com obras de infraestrutura patrocinadas pelo governo federal na implantação de projetos para extração. Olha o erro aqui, olha o pega-rato aqui. Ó. Olha a ratoeirinha aqui. Não é combustíveis fósseis, não. Combustível fóssil é petróleo. Lá na Amazônia nós não temos ainda estruturado uma exploração de petróleo. Embora tenha petróleo e gás natural lá, nós ainda não fomos buscar. A gente sabe que tem, está deixando lá, qualquer dia a gente vai buscar. Tá? Então, petróleo e gás natural tem, mas não é isso que motivou a ocupação a partir dos anos 80. Aqui são recursos minerais ferríferos, né? É onde nós temos, e também de alumínio, onde nós temos o projeto Carajás, por exemplo, onde nós temos Oriximiná, onde nós temos o Rio Trombetas, onde nós temos a Serra do Navio. Então, são vários polos de exploração de minerais metálicos, né? E não de combustíveis fósseis, tá? Uma perguntinha, alternativinha chata essa aqui, hein? O erro aparece só bem no final da alternativa. Com intensa ocupação humana, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, a Amazônia transformou-se em uma região de média densidade demográfica. Não, é baixa densidade demográfica, ocupando o segundo lugar no ranking. Ó, o primeiro lugar é o Sudeste, o segundo é o Nordeste, Sudeste, Nordeste, depois nós temos o Sul, o Centro-Oeste e, por último, a região Norte, onde está a Amazônia. Isso aqui dá para saber que não é. Foi instalado o CIVAM, tá? Sistema de Vigilância Aérea da Amazônia, tem como objetivo fiscalizar as ações predatórias em relação à natureza e coibir o tráfico de drogas na fronteira norte do Brasil. A região da Amazônia é legal, inclusive com a lei do abate, né? A aeronáutica pode, dentro de certas condições, derrubar aviões que estejam comprovadamente trazendo drogas ou armas. As reservas extrativistas são áreas de manejo sustentável, criadas inicialmente no Pará e no Amapá. Tendo como... Não, o que está errado aqui, ó, Pará e Amapá não, é Acre. Tá? Não foi no Pará e no Amapá, não. Foi no Acre, terra de Chico Mendes. Assistam o filme Chico Mendes. Eles falam, vamos preservar o leão da Amazônia. A agropecuária... todos os brasileiros falando espanhol. A agropecuária é o setor econômico mais importante da Amazônia. Desde os anos 70, a criação de gado para consumo da região, para exportação.
e não é o setor mais forte. O setor mais forte ainda é mineração, tá? E é para exportação, não é para consumo interno. Bem, agora, vou aproveitar que vocês estão por aí, são 7h22, e já vamos fazer a segunda aulinha, né? Assim vocês ficam com tempo depois para descansar durante a segunda aula, tá bom? É uma aula rápida, é uma aula de correção de exercícios apenas. Aí vocês podem voltar a dormir, tomar um bom café, o Márcio pode abrir a janela. Então, vamos para a aula de história agora, tá? Começar a aula de história aqui nesse mesmo link, não vamos mudar de link hoje não, tá? Depois eu cancelo lá no plural. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, agora então vou pedir para vocês, vou enviar outro link para vocês, que é o link para a aula, para a chamada de história, tá bom? Peço que vocês assinem, tá? Ó, por favor. Ô, Pro, e você pode mandar o link de geografia, porque quando eu entrei não veio. Mando sim, pode deixar. Esse que eu estou mandando agora é de história. Agora Tá eu vou bom. mandar de novo de geografia para quem não assinou. Só um minutinho. Espera que eu vou mandar de novo de geografia. Geografia. Ó, esse que eu vou mandar agora é o de geografia para quem não assinou, tá bom? Pronto. O menorzinho aqui é de geografia e o maior aqui é de história. Por favor, assinem aí, tá? E eu vou abrir agora a apresentação de história para a gente fazer a correção dos exercícios que tem lá a respeito de Roma. Esse aqui já pode ir para a gaveta. Isso, esse aqui vem para cá. Aí. Correção comentada, página 298 e 299. 298 e 299, Roma. Tá? Então, nós vimos a história de Roma, pessoal, se dividindo em diversas etapas, né? Uma etapa assim bastante longa, né, que foi a etapa da República, a monarquia, né, a fundação, depois a realeza, aí a República e o Império. O Império dividido em duas fases. O Alto Império, que ainda tem a expansão romana e tal, e depois o Baixo Império, em que Roma vai, aos poucos, perdendo seu poder, Roma vai, aos poucos, perdendo sua capacidade de se manter como potência, né? E tudo isso por conta de uma crise que começou lá no escravismo, né? O fato de Roma não se expandir mais, a famosa expansão deficitária, acaba fazendo com que os romanos percebam naquele momento que não valia a pena ficar se expandindo tanto, porque o que eles iam gastar cuidando do lugar que eles tinham conquistado era mais do que eles iam arrecadar com aquele lugar. Param de entrar prisioneiros e, com o tempo, no passar do tempo, né, o número de escravos começa a diminuir. Isso vai gerando uma crise no Estado romano, na sociedade romana, que, junto com outros fatores, como a invasão bárbara, a anarquia militar do século III, a presença de uma nova religiosidade que é o cristianismo, faz com que o Império Romano, dividido já nessa época, em Império Romano do Oriente e do Ocidente, a parte ocidental dele vá assim, sofrendo invasões até ser conquistado, né? E desaparecer em 476. E com isso acaba a antiguidade e aí vai começar a Idade Média, tá? Então, essas aulas, esses exercícios se referem exatamente a esse momento, ó. Sobre o Império Romano, então, o Império Romano começou lá com o Augusto, né? Otávio, que depois mudou o nome dele para Augusto, que fazia parte do segundo triunvirato, né? Junto com Marco Antônio e Lépido. Ele derrota Marco Antônio na Batalha de Actium, né?
e aí torna-se o primeiro imperador romano. Muito bem. Sob o Império Romano, a palavra república, que era o governo anterior, nunca cessará de ser pronunciada. Um imperador estava a serviço da república. Ele não reinava para sua própria glória, à maneira de um rei, mas para a glória dos romanos, né? Quer dizer, teoricamente era isso. Inclusive, vocês devem lembrar que os romanos andavam sempre com aquela expressão em todos os lugares que os romanos iam, eles tinham aquela expressão que dizia pelo Senado e pelo povo de Roma. Inclusive, alguns legionários chegavam até a tatuar isso aqui no braço, né? Senado e povo de Roma. Senatus et populorum Romanus. Então, todo mundo estava teoricamente ali lutando pela glória de Roma e não pela sua. Perdão, não deu tempo de. Saúde, bro. Obrigado, desculpa, não deu tempo de desligar o microfone. Vocês não, e a câmera, vocês não deviam ter visto isso. Isso vai traumatizar vocês. Bem, na história romana, o regime imperial sucedeu o regime republicano. Muito bem, né? Isso, aí, ó, o regime imperial, depois daquela bagunça toda, né? A reforma dos Graco, as guerras sociais, os ditadores, os triunviratos e aí o império. Tá? Então, o Senado vai perdendo poder, mas não deixa de existir. Durante a República, quem tinha poder de fato era o Senado. Tá? Na República, o poder estava concentrado em que órgão? No Senado, né? Onde estavam lá os patrícios. Tá? Uma mosquinha me rodeando aqui. Deixa eu vou matar. Jogar álcool 70%. Quais eram os elementos de sustentação do poder do imperador? Essa pergunta é que vale a pena. Veja. Então, o Senado está aqui. O poder estava na plebe, que ele chama de povo de Roma. Também estava nas legiões romanas, além, evidentemente, de alguns setores da elite romana que apoiavam o imperador, porque se beneficiavam, né, do sistema imperial através de terras e de riquezas. Então, está ali, ó, os recursos das conquistas, e quando essas conquistas diminuem lentamente, como é que se fala? O Estado romano, né, vai perdendo poder, o apoio da elite, da plebe e das legiões romanas, né? Então, como que era isso? Riquezas em terras e conquistas e saques e cargos administrativos para a elite. Pão e circo, espetáculos sangrentos no circo romano, né? Homens contra animais, gladiadores, né? E as legiões romanas, que recebiam o seu salário. Lembrando que o exército era profissionalizado desde os tempos do Mário e do Sila, né, dos ditadores. Tá? Eles recebiam uma porção de sal, o salário. Quando o exército para de receber salário, é a anarquia do século III. Quando para de ter ampliação dos latifúndios, é o fim do apoio da elite que se retira para as suas vilas, onde nós vamos ter os feudos. E quando a plebe para de receber trigo, vinho e espetáculos sangrentos, cesta básica e futebol, e Bolsa Família, a plebe também abandona o Estado. Sem os seus apoios, o Estado acaba caindo. Como disse Max Weber, lembra? Um gigante de bronze com os pés de barro. Bem,
E aí ele pede para você explicar, né? Sobre o Império Romano, a palavra república, que significa coisa pública, aquilo que é de todos, né? Aquilo que é nosso, nunca cessará de ser pronunciada. Então, só essa frase aqui é interessante. Ó. O regime imperial carregava heranças republicanas, né? Carregavam valores, herança republicana. Né? Diversos imperadores carregavam valores republicanos, até porque faziam parte da elite, né? Das famílias tradicionais, que às vezes, inclusive, tinham representantes lá no Senado romano. O Senado continuava sendo visto como lugar que criava condições para se discutirem as coisas públicas. Tá? Então, Senados consulto, lembra que eu coloquei lá na apresentação? Ó, então, o Senado RAM, discussão de coisas públicas, tá? Ou seja, a preocupação maior era com a coisa pública, com o engrandecimento de Roma e não com o engrandecimento do próprio imperador, tá? Aqui nós temos depois, já na outra aula, né, na página 299, um exercíciozinho só de múltipla escolha. Vamos ver? Segundo a descrição de Perry Anderson, sobre a crise que Perry Anderson, que desculpa, agora, Perry Anderson, agora fica com isso na cabeça, Perry Anderson, que assolou Roma no século III, né? A anarquia militar que abre as fronteiras, né, do império para as invasões bárbaras, né? Os povos bárbaros eram aqueles povos que viviam ali nas cercanias do Império Romano, né? Muito bem. Por meados do século III, verificou-se um colapso total da moeda de prata. Colapso, tipo o real, né? Que reduziu o denários a 5%. Denários é a moeda local, tá? A 5% do seu valor tradicional. Então, uma coisa que valia 100 passou a valer 5. Você que tinha um real no bolso antigamente, agora para comprar a mesma coisa, quando era um por um com o dólar, agora você precisa de 6 reais para comprar aquela mesma mercadoria, né? Então houve uma, assim, né? 6 reais para baixo, houve uma desvalorização do real. Enquanto no final, a inflação, enquanto no final do século, por que, pessoal, acontece isso? Porque os escravos não estão mais lá trabalhando, não tem mais quem produza. Enquanto no final do século o preço dos cereais subiu 200 vezes do que no início do Principado, que é o governo do Otávio, né? Para definir o poder dos imperadores romanos, a estabilidade política, então, a estabilidade política degenerou ao ritmo da estabilidade monetária. Conforme a moeda foi perdendo valor, conforme a inflação foi aumentando, o governo foi perdendo sua capacidade de administrar, a política foi se perdendo, o Estado perdeu sua capacidade de mandar nas pessoas, tá? Rapaz, olha lá. E uma vez perguntaram num, num debate lá, né? Um jornalista perguntou para o Bill Clinton, que ia ser era candidato à presidência dos Estados Unidos, qual era o setor mais importante que ele via para poder administrar os Estados Unidos. E aí o Bill Clinton respondeu: a economia, idiota. A economia que acaba dando aí mais ou menos um mote para as coisas que vão acontecer tanto na política quanto nas relações internacionais, tá? Bem, e aí ele pede, né, fatores que explicam a desvalorização da moeda e a inflação. Crise do escravismo, gente. Crise do escravismo. Diminuição do número de escravos
desarticulou a produção e aumentou os preços e a inflação, e não deu mais para pagar os soldados, e abriu as fronteiras, e os bárbaros entraram, e tem mais coisa. A elite sai, para de pagar essa grana preta e vai para comprar comida e vai para suas fazendolas, para suas fazendas no interior, né? Então é isso. Agora, algum aluno poderia ter colocado essa B, ó, paz romana, que levou a uma crise da mão de obra assalariada. Aqui já errou. Da mão de obra escrava. O resto está certo. Olha que sacanagem. Mão de obra escrava. Tá? Mão de obra assalariada, não. Os povos bárbaros que aceleraram o processo de urbanização, não. Aceleraram a ruralização. Tá? E ampliaram o êxodo rural, não. Ampliaram o êxodo urbano. Esse aqui não. Esse aqui não. A gente já sabe que há, né? Mas vamos ver por que não são as outras aqui também. Pelo menos até a D aí aqui. Crise da mão de obra majoritariamente escrava, fez decair a produção de produtos agrícolas, aumentou a produção de manufaturados. Não, manufaturados não. Manufaturados só no século XVI, XVII. A gente começa a falar em manufatura. Antes disso ainda vai ter a fase do artesanato, né? Aqui é artesanato. Desarticulação da produção de alimentos em função do avanço do cristianismo, que era pacifista. Não foi por causa do cristianismo, né? Ele trouxe outras consequências, mas no campo ético, no campo moral, do que no campo econômico. Por isso, não pode ser. Muito bem. Olha que coisa boa. Vocês agora conseguem se livrar deste professor e ficam até às 8h40 livres aí para descansar um pouco, né? Fazer lição de outras matérias que porventura estejam atrasadas, mandar para mim as lições de História e Geografia que estejam atrasadas, tá bom? Tchauzinho, gente. Até amanhã. Descanse. Vou abrir a janela ali agora. Estou sempre à Tchau, disposição. Bruno. Abri a janela do quarto. Bom, Tchau, tchau. tchau, professor. Bonitos passarinhos. Belo